o livro da vida, nomes escritos nos céus. Há um texto de Lucas, no capítulo 10, versículo 20, que Jesus, desta feita, ele disse aos discípulos assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Que coisa tremenda. Você sabe, nesse episódio, se você já leu essa parte aqui de Lucas 10, você percebe que Jesus tinha selecionado 70 discípulos, além daqueles 12, famosos, mas ele selecionou 70 pessoas, pediu que formassem duplas e disse: olha, as duplas vão de casa em casa, de porta em porta, anunciando que o reino de Deus chegou. O Messias aguardado, o Messias esperado, o Salvador chegou. Ele comissionou 70 homens e mulheres para irem pelas cidades falando disso. E autoridade ele concedeu a esses 70 discípulos, se encontrassem alguém enfermo, para impor as mãos, orar pelos enfermos e eles serem curados. Se encontrassem pessoas possessas, endemoniadas, que eles operassem no nome de Cristo, no poder de Cristo, na autoridade daqueles que os havia enviado, que eles operassem ali libertação. Os 70 foram, fizeram cumpriram com a sua missão, evangelizaram, anunciaram o reino, se depararam com pessoas necessitadas de libertação, pessoas endemoniadas, e eles oraram por elas, foram libertas, curaram enfermos, e daí eles voltam para o Senhor e dizem: Senhor, que coisa tremenda, os demônios se nos submetem pelo teu nome. Senhor, os enfermos são curados quando nós falamos do teu nome. Aí Jesus então diz para ele: olha, alegrem-se com isso, ok. Isso é motivo de alegria sim. Aliás, eu vi o Satanás vindo para esse mundo, e é por isso que eu dei autoridade a vocês. Pisem serpentes, pisem escorpiões, não tenham medo de nada. Alegrem-se por isso, porém, alegrem-se mais ainda. Olha que grande motivo de alegria o cristão tem. Alegrem-se mais ainda, não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Eu coloquei aqui o verbo arrolar, que significa alistar, recrutar, inscrever. Então, o que aqueles discípulos conseguiram perceber é que por conta deles serem eleitos de Deus, filhos do Senhor, eles podiam fazer parte desse alistamento, desse recrutamento. E algo incrível estava acontecendo. No nome de Jesus, eles estavam levando vida para as pessoas. Mas Jesus disse: olha, há uma alegria muito mais profunda. Além de expulsar demônios, além de curar enfermos, há uma alegria muito mais profunda, que é esse maior motivo de alegria que o cristão tem que ter. Saber que o seu nome consta nos céus. Por isso, esse tema de hoje, os nomes escritos nos céus. Por isso Jesus falou a respeito do nome estar arrolado. A nossa Bíblia tem uma versão para o português de Portugal, Então é um termo que se usa só em Portugal, é um termo usado pelos advogados, Alguém foi arrolado numa lista. Na verdade, já significa alistar, o termo arrolar significa inscrever. Então a Bíblia fala, na verdade, do grande livro da vida, onde estão inscritos os nomes dos salvos. E aí eu repito aqui o que eu estou dizendo nessa introdução.
Esse tem que ser o maior motivo de alegria do cristão. Saber que o seu nome consta lá na eternidade. João, um dos discípulos de Cristo, ele teve uma visão. Quando a gente pega esse último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, a gente percebe que todo o Apocalipse, ele era uma visão, uma revelação que Jesus deu a João, o antigo discípulo. E João, ele viu o trono de Deus. João viu o livro da vida. E por isso a gente encaixa, né? Aquilo que Jesus disse, olha, o nome de vocês está lá nos céus, com o que ele mesmo, Jesus, mostrou para João, e se tornou aqui último livro da Bíblia, o livro das revelações, o livro do Apocalipse. Vamos ver lá, no capítulo 20, versículos 11 em diante. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram, no plural, né, livros. Ainda outro livro, no singular, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. João teve essa visão, ele conseguiu ver coisas. O livro do Apocalipse, ele traz assim, coisas que já tinham acontecido. E aí tem todo um recado de Deus para aquilo, para que as pessoas tomassem cautela e cuidado. Havia recados para o momento presente. Existem 7 cartas para 7 igrejas. E há no livro de Apocalipse, né, há uma série de visões que de futuro iriam acontecer. Uma delas é essa aqui. Um dia nós estaremos diante de Deus, no seu trono. Nós vamos ver isto que João viu por antecipação. Nós vamos ver o livro da vida se abrindo. E de uma forma muito dramática, o versículo 15, pulando aí 3 versículos, ele diz que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você sabe, isso tem sido uma tormenta para a vida de muitos crentes. Mas eu vou repetir o que eu disse na introdução. O maior motivo de alegria do cristão é saber que o seu nome consta no livro da vida. Está rolado nos céus. Consta nos céus. Então essa frase aqui, esse versículo 15, ele é dramático, porque de fato o livro da vida será aberto e quem não estiver no livro da vida será lançado no lago de fogo. Mas na verdade, se a grande alegria de um discípulo, a grande alegria de um cristão é saber que o seu nome está lá, esse versículo 15 não está falando da tua situação. Você tem que ter alegria porque o teu nome está lá. É triste saber que muita gente não vai ser encontrada no livro da vida. E aí eu trouxe aqui um slide só para você ter ideia de como era o livro que João via, né? Eram aqueles chamados rolos. Não era como o nosso livro, né, encadernado, né, e você puxa para a esquerda ou para a direita. Não, você abre ele. E ele diz que diante do trono ele viu livros sendo abertos. Eu vou já te mostrar o que a Bíblia fala desses outros livros. Mas ele diz que ainda um outro livro, o livro da vida foi aberto. E é claro, nomes estavam ali e nomes não estavam ali. A Bíblia, quando inclusive faz referência a esses vários livros, muitas das vezes por uma visão, como a que João teve, acaba sendo algo figurado até um certo momento. Que João viu livros, no céu não necessariamente tem que haver livros de papel. Mas aquilo que figuradamente ele viu era um sinal claro de uma realidade. Há algum tipo de registro nos céus.
Pode ser na própria mente de Deus, ele ter ali o livro da vida dentro dele, dentro do seu coração. Eu gosto de pensar que mais do que na memória, né, Deus sabe o nosso nome. Isaías disse que ele tem o nosso nome nas palmas das mãos, para não esquecer. Eu gosto de pensar que mais do que na memória, Deus tem, não um livro de papel lá nos céus, mas Deus tem o nosso nome gravado no próprio coração dele. Deus nos ama de verdade. Deus sabe quem nós somos. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Então, ainda que para o entendimento humano, João tenha visto um livro como os que eram usados aqui, porque, por exemplo, o Império Romano, quando imperava sobre a Palestina, eles exigiam que todo aquele povo, que mesmo que não fosse romano, passasse por um cadastro, que era um livro como esse, que era chamado Livro da Cidadania. E o imperador queria saber quem fazia parte daqueles outros países, daqueles outros povos, daquelas outras aldeias que estavam debaixo do Império Romano. Eles queriam saber, tintim por tintim, se alguém faltasse ao recenseamento, a tal da contagem. Lembra que Jesus, com a sua mãe e seu pai, né, Maria e José, eles vieram até Jerusalém para serem contabilizados. Uma vez ao ano, a pessoa tinha que passar pela contagem. Não era igual o IBGE, que faz assim, vamos fazer pesquisa. Nunca bateram na minha porta. Chutam, né, a estatística. Não, aliás, para não mentir aqui, 2 anos atrás, foram lá no condomínio, aí disseram, olha, vai ter uma pesquisa aí, a moça vai entrar lá na casa de vocês e vai fazer uma pesquisa, pode liberar a entrada dela? Eu falei, ok. Mas ela vai passar agora, daqui a 6 meses ela vai de novo, e depois mais 6 meses. O primeiro contato que fizeram foi só pelo interfone. Ela fez 3 perguntas, já tem 2 anos, nunca mais apareceu. Então o IBGE chuta, né, uma estatística. Agora, quem não passasse pelo recenseamento do tal livro da cidadania, perdia os poucos direitos que, por exemplo, o Império Romano oferecia àquela pessoa. Sem aquela cidadania, sem o nome constando no livro, a pessoa podia ser presa, podia se tornar escrava. Então, a importância de você saber que o teu nome consta num livro, está arrolado naquela lista, está recrutado, está escrito e inscrito. E a Bíblia, quando faz uma referência a essa, e João tem uma visão de um livro, e Jesus, ele entende que é o livro da vida, isso era a coisa mais importante para a vida de um cristão. Saber que existe um registro eterno de Deus, que a nossa salvação, o fato do nosso nome estar lá nos céus, não é algo que é um chute no acaso, não é algo que dependeu de nós. Ou quem foi nesse recenseamento celestial? Eu não fui, eu só sei que a Bíblia diz que o meu nome está lá. E quem aqui teria ido lá e dito, olha, eu quero que o meu nome conste aí nessa lista, eu não tenho os documentos todos, mas bota aí meu nome aí. Ninguém fez isso, ele fez isso por nós. E a renovação dessa cidadania, ela não se dá de forma humana, né? A renovação do nosso nome lá, nesse livro da cidadania celestial, ela se dá a cada manhã, quando as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida. Ela se deu de uma forma última e consistente quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, quando a Bíblia faz referência a vários livros, apenas um é chamado de o grande livro da vida. Eu vou lhe mencionar aqui, coloquei no telão alguns exemplos de livros que a Bíblia menciona. O livro dos viventes, onde estão os nomes de todos os seres humanos vivos. O livro dos galardões, onde tudo o que os eleitos fazem é registrado para uma recompensa.
E o livro da vida, que tem um destaque, né, nesse texto de Apocalipse que a gente leu, onde estão registrados todos os nomes dos que pertencem à salvação. Eu já me antecipo. Você só está aqui nesta manhã porque o teu nome consta no livro da vida. Consta nos céus. Aleluia! Não pode haver uma distorção, uma incongruência, não pode haver discordância disso. Eu aqui me alegrando por cultuar a Deus, por servir ao Senhor, por amar a Bíblia. Não pode haver uma contrariedade nisso. E o meu nome não está lá. Sinal claro de que o teu nome está lá nos céus é o fato de nós estarmos aqui, de você estar aqui cultuando a Jesus. E ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 17, porque se o livro da vida, ele registra a nossa cidadania celestial, a gente percebe que quem não está lá não faz parte dos cidadãos dos céus. A gente não sabe quem são. E Apocalipse 17, versículo 8 diz assim: a besta que viste era e não é. Então, de novo, eu quero que os irmãos prestem atenção nessa questão. João estava vendo algo que de futuro aconteceria. Apesar de haver, ao longo da história do mundo, sistemas bestiais, sistemas de besta, de gente que controla, que assola, sistemas anticristo, já várias vezes no mundo se levantou gente ou sistemas anticristo. Mas a Bíblia, principalmente em Apocalipse, ela fala de um tempo futuro, onde de forma última vão aparecer a tal besta e o anticristo. O que João viu que iria acontecer, ele diz: irmãos, a besta que viste, porque ele fala que viu porque era a visão que ele estava tendo, é como se já estivesse acontecendo para ele. Ele diz: ela era e não é. Sabe essa coisa de dizer, a besta vai vir e vai te marcar, e vai botar o sinal dela, e você vai se submeter, e você vai ficar deixado para trás. Essa besta não é tanta coisa assim. A besta que vistes, era e não é, ela está para emergir do abismo, caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas que aparecerá. Eu fico às vezes preocupado com alguns cristãos que têm uma tormenta dentro do coração de, por exemplo, ter que se deparar com a besta, com o anticristo. Uma tormenta de a igreja ser arrebatada e ele ficar para trás. Porque, na verdade, nunca se entendeu muito bem os temas bíblicos, um versículo como esse. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra. E isso aqui já não é de futuro? É de futuro. Se é de futuro, é o que vai acontecer. Nesse exato momento, nós não estaremos mais aqui. A igreja terá sido levada para os céus. Ficarão aqui, segundo um plano bíblico, parte dos israelitas, para entenderem definitivamente que Jesus é o Salvador do mundo, mas os gentios, os que foram predestinados para a salvação, não estarão mais aqui. Então, assim, haverá pessoas aqui nesse mundo cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Significa dizer que há nomes que foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O teu nome. Nomes que constam e nomes que não constam. Claro, o texto está falando daqueles que não
tem o nome lá. Estes se admirarão. Estes terão empatia com a besta. Estes já foram preparados para se curvar diante da besta. Então, amado, pare de se assombrar e de ter pesadelos que você tenha ficado para trás, que você está diante do anticristo. Você não estará aqui. Cristo vai te guardar, Cristo vai te preservar e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Num piscar de olhos, Ele vai levar a igreja dele. E só vai ter esse tipo de empatia, só vai aceitar o sistema da besta quem nunca teve o nome no livro da vida. O detalhe é que esse livro foi estabelecido, escrito, desde a fundação do mundo. Olha a luzinha acendendo. Os nomes que estão lá estão desde a fundação do mundo. Deus não espera que o indivíduo comece a ficar bonzinho para ele dizer assim: olha, anjos, olha como ele está bonzinho. Vamos lá trazer ele para o nosso time. Isso quem faz é a gente, né? Você já escolheu, vou falar com os meninos aqui, já escolheu o time de futebol? Principalmente se você era o dono da bola, aí você tem o direito de escolher primeiro. Vamos falar com os meninos aqui. Já escolheu o time? Você vai escolhendo. Eu quero esse. Aí o outro escolhe. Eu quero aquele. A gente começa a escolher do melhor para o pior. Eu sei muito bem disso. Não porque eu era o dono da bola. É porque eu era o último a ser escolhido. Eu era perna de pau. Não sabia jogar bola direito. Então, tipo assim, eu era o último escolhido. Quando não, era o goleiro. E eu não sei o que é pior, porque você fica de goleiro, você toma gol e o pessoal diz: poxa, tá vendo, você está tomando frango. A gente que faz isso. Mas Deus não. Ele até vai na sarjeta da vida, mas quando lá está um eleito dele, Deus vai até mesmo num profundo de um poço, a pessoa está no fundo do poço, Deus vai lá quando há uma ovelha perdida, porque o nome já estava lá no livro da vida, nomes que estavam no livro da vida desde a fundação do mundo. Ele vai lá e resgata, ele vai lá e traz para perto de si, ele vai lá e cumpre o que o livro da vida ordena. Não há o nome de uma pessoa sequer no livro da vida que não se cumpra na vida dela essa tão grande salvação. A verdade da vida de uma pessoa salva por Cristo é que seu nome está inscrito lá nos céus. Nada nem ninguém pode apagar esse nome. Nada nem ninguém pode roubar essa pessoa das mãos do Senhor. Lembra do texto de João 10, 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Jesus disse que a nossa vida é tão preciosa que Ele diz: da mão do Pai ninguém arrebata, ninguém rouba. Se ninguém tira você das mãos de Jesus, ninguém tira você das mãos de Deus, ninguém tira o teu nome do livro da vida. Uma vez eu já contei isso aqui algumas vezes, participando de um culto. Isso foi nos anos 90. Não sei se era um pastor, mas um irmão no meio do culto pediu a palavra numa igreja que eu participava, e ele disse que tinha tido uma revelação, quis comunicar aquilo, pegou o microfone e ele disse: olha, acabei de ver um anjo que ia lá nos céus, estou tentando lembrar aqui como foi de fato, mas ia lá nos céus com uma borracha, e ele ainda mencionou que a borracha era aquela borracha vermelha e azul. Eu já usei bastante, Faber-Castell, né? Faber-Castell, uma borracha enorme, e o anjo ia no nome de algumas pessoas no livro da vida. Aí ele mencionou, olha que coisa terrível, mano. Ele disse: algumas pessoas que estão aqui nesse culto, o anjo estava apagando
o nome da pessoa. E era para a pessoa vigiar, colocar as barbas de molho, sei lá o quê. Gera uma comoção, as pessoas ficam contritas, né? Imagina, um anjo indo lá no céu, no livro da vida. A parte mais cômica é o borrachão. Não podia usar um liquid paper? Oi? Que essa borracha apaga até caneta. É verdade, porque imagina o livro da vida escrito a lápis. Né? Aí, quer dizer, como é que fica o coração de um crente que durante décadas ouve isso, aprende isso? A pessoa vai se assombrar depois, não tem como não se assombrar. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, disse Jesus. E das mãos do Pai ou das minhas mãos, ninguém rouba, ninguém arrebata. Então, amados, conforme uma narrativa bíblica, o livro do qual o nome pode ser riscado, e há versículos que falam disto, o livro do qual a pessoa lê assim, olha, sejam riscados do teu livro, Senhor, e aí pode confundir os assuntos, seria o tal livro dos viventes. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Deuteronômio 29:20 diz assim: o Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e os seus zelos sobre tal homem. E toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. E o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Está falando de situações pecaminosas, que Deus não se agrada, mas especificamente Deus vai riscar essa pessoa de debaixo do céu. É uma referência a um outro registro, que registra o quê? Os vivos. Mais ou menos assim, você nasceu, você é lançado nesse registro, você morreu, você é riscado. Livro dos vivos. Livro dos viventes, não é o tal livro da vida. Lembra da visão de João? Livros foram abertos, mas um outro livro. O texto tem ponto continuativo. Pontua para você parar e pensar. Há livros diante de Deus, há registros de Deus, mas existe o livro da vida. Olha o Salmo 69, versículo 28. Deixa eu correr um pouco que são 10 para as 11. Tem 10 minutos para acabar aqui a metade da mensagem ainda. Salmo 69, 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Palavras de Davi, furioso com os inimigos. E em outras palavras, é como se ele dissesse: Senhor, mata os meus inimigos. Só que ele pediu de forma poética, é que Davi era poeta. Senhor, risca do livro dos vivos. Então, há pessoas que ao morrerem, até nós mesmos, talvez haja esse registro em que quando a gente nasce, a gente é inserido num livro dos vivos, e quando a gente morre, acabou aquela história. Agora, o livro da vida é outra questão. O Salmo 139, versículo 16, Davi disse assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e minha mãe resolveu me abortar. É o que está se... Estou abrindo só um parênteses aqui, tá? Para o que está acontecendo na sociedade. A gente nem tem forma, não tem nem forma ainda, lá no ventre materno, do tamanho de um grãozinho, assim, pequititinho. Deus já estava vendo e organizando tudo. Então, só para dizer que nós não somos a favor de um aborto, sabe, discriminadamente, não. Os teus olhos, Senhor, me viram a substância ainda informe.
E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Dias de vida nesta terra. Ah, mas não está escrito que Deus escreveu no livro? Livro dos vivos, livro dos viventes, livro da nossa existência. Não é o livro da vida. Um é o livro da vida, outros são o livro dos viventes. Uma vez salvo por Cristo, nada altera o que está no grande livro da vida. Amém? Agora, eu vou para a terceira parte, que é a parte final, que é a seguinte. Além do livro da vida, a gente tinha visto aquele quadro, né? Além do livro dos viventes, eu mencionei aqui o quê? O livro dos galardões. É o livro das recompensas. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Bom, há um registro de Deus para as nossas ações. O texto de Paulo está dizendo que a gente tem que comparecer, mais cedo ou mais tarde, diante do tribunal de Cristo, para receber bem ou mal conforme que a gente fez, conforme que a gente plantou. Isso aqui não pode, em hipótese alguma, falar alguma coisa a respeito da salvação, porque a salvação é por graça, a salvação é por um dom da fé que Deus coloca dentro de nós, a salvação pelo que o nosso nome já estava inscrito lá no livro da vida, não dependeu de nós. Então, veja bem, nunca pense que você pode fazer algo de bem e de bom para conquistar a salvação. Por outro lado, você não poderia fazer algo tão mal, que Deus olhasse para você e dissesse, poxa, agora você vacilou, agora você pisou na bola, eu vou ter que tirar você da turma. Não existe isso. Bispo, isso é perigoso, porque tem gente que pode sair por aí fazendo um monte de coisa e no final achar que vai ser salvo. Pode ser salvo até pelo fogo. Eu não gostaria de viver uma vida desregrada, sabendo que o meu Deus me limpou dos meus pecados passados. Eu não vou cometer pecado só porque estou garantido. Não. Uma questão até de dignidade e de honra a quem te salvou. Então essa coisa de, se você disser que o indivíduo já foi predestinado, ele vai sair errando, vai sair pecando. Tem que haver muito equilíbrio no coração de uma pessoa que pense assim. Acredito que não é o nosso, não seja o nosso caso. E o detalhe é que esse texto aqui de Coríntios, quando diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, ou seja, há um julgamento. Eu estava pesquisando, essa palavra tribunal, nesse texto aqui, do original grego, é a palavra bema. Bema era especificamente, em Corinto, uma plataforma que havia no centro da cidade, em que os juízes usavam aquela plataforma para julgar situações. Servia como tribunal. Essa palavra aqui é a palavra bema, do original grego, e que era o tribunal usado pelos juízes. Mas a mesma plataforma era usada pelos atletas como se fosse um pódio. Eles subiam ali para receber a medalha, receber as coroas. Então, especificamente, nesse texto de Coríntios, tribunal é uma espécie de pódio, que nem era pódio, nem era tribunal, mas lá em Corinto, eles usavam o mesmo local para as duas coisas. Então, o que é subir a um pódio para receber bem ou mal? É simplesmente receber recompensas. Não tem nada a ver com a salvação. Você fez mal, perdeu a salvação. A salvação não se perde. Você fez bem, foi caridoso, ganhou a salvação. Não se ganha com méritos. Especificamente, a gente comparece. Isso aqui não vai ser de futuro, não, amados. Isso aqui não vai ser, amanhã o que será? Isso aqui acontece a cada momento. A gente faz bem,
a gente vai lá no tribunal ou no pódio, a gente vai lá diante de Deus para Ele pagar com bem. A gente faz mal, a gente recebe a recompensa. Alguns diriam, aqui se faz, aqui se paga. Então, tudo o que semearmos nesta vida, a gente ainda vai colher. Isso não interfere na grande salvação. Tomara a gente tenha maturidade, crescimento, tomara a gente consiga fazer mais coisas boas do que coisas más, né? Os mais velhos aqui, os mais experientes, já sabem como é que isso funciona. Você sabe como é que você faz para quebrar a cara. Então você segura, você freia. Né? Então a gente vai aprendendo com a vida. Porque importa que cada um de nós compareça a esse pódio, a esse tribunal. Não é o tribunal do dia final, não. Tanto que Gálatas 6:7 diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não é que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aqui nesta vida, seja por, você colhe ou por direito ou por dever. Tanto que João, lá no final da Bíblia, 2 João 1:8 diz assim, cautelai-vos, tome cuidado, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Se há alguma coisa que dependa do meu desempenho, não é a minha salvação. Se há algo que dependa do meu esforço, da minha dedicação, do meu desempenho, da minha força de vontade, é o meu galardão, é a minha recompensa. Eu quero ser recompensado por Deus a cada momento. Então eu me esforço por fazer o bem. Deus não dá salvação por fazermos o bem. Deus dá recompensas. Dito isto, a gente percebe que Deus, Ele conhece cada passo que damos. Ele tem o nosso nome no livro dos vivos. E Ele cuida desse histórico. Deus cuida de você. Dito isto, eu quero frisar, para a gente finalizar aqui, o nosso trabalho no reino nunca será inútil, porque há um tribunal, há um pódio em que a gente recebe bênçãos de Deus, sim. Quanto mais dedicado você é às causas nobres, você é mais abençoado, sim. E digo também que Deus é fiel, muito fiel, fidelíssimo a cada um de nós. E quanto ao grande livro da vida, Ele nunca, jamais apagará o nosso nome deste tal livro. Eu termino com aquela palavra de Apocalipse 3, quando diz assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A gente só pode vencer porque Cristo nos faz vencedores, ou até mesmo mais que vencedores. Então, a você que vai vencer tudo isso, a você que vai passar, direto para os céus, não vai sofrer aqui a grande tribulação, ao vencedor, você será vestido com novas roupas, você terá o teu nome lá sendo mostrado no livro da vida. Cristo diz que nunca vai apagar isso, muito pelo contrário. Ainda quando você entrar nos portões dos céus, Ele vai tocar a trombeta, vai dizer, paparã, entrou aquele que sempre teve o nome no livro da vida. Anjos, Deus, aqui está mais um eleito, alguém que tem o nome arrolado nos céus. Aleluia! Glórias a Deus! Esta é a realidade da nossa vida como eleitos do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.